Bom, gente, falar sobre baralho cigano é falar sobre a vida, é falar sobre o universo, simplesmente isso, tá? Porque eu percebo que tem muitas pessoas que elas ficam muito presas em acertar o significado da carta, né? Ela fica ali preocupada em decorar o significado da carta, decorar a tiragem, etc e tal. Isso é uma parte, sim, do aprendizado do baralho cigano. A gente tem um direcionamento das cartas, né? E tem pessoas que são totalmente cruas no assunto e elas não sabem como olhar para a carta e dali desenvolver a história, um pensamento, a sensibilidade, porque eu falo, né, a gente sente a carta, né? Tem até uma série, se eu não me engano, pela HBO, né, que chama No Mundo da Luna, que as cartas falam com a personagem protagonista, né? E literalmente, conforme você vai treinando, você sente realmente que as cartas estão falando com você, que elas estão te passando uma mensagem e muitas vezes essa mensagem ela é muito fiel, né, ao teu cliente, ela é muito detalhada sobre o teu cliente, tá? Mas para a gente poder chegar nesse contexto, a gente tem que entender, né, que a gente está falando com pessoas e cada pessoa ela é literalmente um universo. Ela tem uma história, ela veio de uma família, ela teve percalços, né? Ela teve vitórias, ela tem um jeito dela de pensar, de sentir, ela tem uma influência de um monte de coisas, né? Da família, do inconsciente coletivo, a conjunção astrológica, a mídia, uma série de coisas. Então é um contexto, porque cada pessoa literalmente é um universo, né? Então sempre a minha sugestão é, se você quer ser um bom oraculista, se você quiser ter uma boa interpretação das cartas, não ficar preocupado só em decorar o significado das cartas, mesmo porque decorar é uma coisa superficial, você vai esquecer. O legal é você aprender, você sentir, você olhar para a carta e olhar os detalhes que ela tem. O que isso me lembra, o que isso me traz, né? Quais são as cores que tem aqui, lembrando que os baralhos são diferentes, né? E a gente vai escolher o baralho que a gente quer conforme a gente sente que aquilo conversa com a gente, né? Mas o importante é que a gente esteja muito aberto para ler todo tipo de assunto, para se informar de qualquer assunto, para a gente poder ter o argumento, ter as palavras, né? Até um acervo de palavras, de situações e soluções para aquela pessoa que está ali. Porque muitas vezes o que eu percebo é que a pessoa, ela até entende o significado da carta, ela até decorou o significado da carta, mas ela não sabe como juntar, ela não sabe como explicar. Então eu digo, estude um pouquinho, treine um pouquinho de oratória, né? Como você vai contar a história, que as cartas é como uma história, você vai olhar a figura e vai contando a história daquilo que você está sentindo, daquilo que você está vendo, porque a leitura depende de muitas coisas, né? Do seu bem-estar, da tua consciência, depende do teu aprendizado, da tua informação, da tua memória para acessar, né, o que você também, porque você também é um universo, né, ali, e também a vibração da pessoa, a abertura da pessoa para aquela leitura, e tudo o que você conhece para passar para ela, né? E aí eu percebo que existe uma falta de habilidade com as palavras, né? Que as pessoas põem os sentimentos tudo embolado na hora de explicar. Muitas vezes o teu consulente, o teu cliente não sabe explicar a situação que ele está vivenciando, não sabe explicar o que ele está sentindo, e aí vai da tua habilidade, da sua sensibilidade, e ajustando esses pensamentos e ajustando a tua resposta para que fique compreensível, né? Para quem está lendo, né? Então eu digo de verdade, com todas as letras e palavras e os pulmões, né, afora, que baralho cigano é vida, é o universo, e a gente não fica fechado só no significado da carta, né? Que a gente tem que ampliar, inclusive para assuntos que a gente não gosta, para assuntos que a gente acha que é difícil, para assuntos que a gente acha que é irrelevante, porque cada pessoa que vem, né, falar com você, ela tem uma expectativa, ela tem um nível cultural, um entendimento ou não sobre a situação, e cabe, né, a nós, né, no caso, oraculistas do baralho cigano ou de qualquer outro oráculo, ter essa habilidade de se fazer entendível, né? E toda vez que a pessoa senta para passar, né, na tua consulta, que ela percebe que você fala o dialeto dela, né? Que você tem uma riqueza de palavras, de soluções, de outros olhares para aquela questão, ela sente que está enriquecida aquela consulta e ela sente prazer em voltar, prazer em indicar, prazer em pagar pelo teu trabalho, né? Não fica aquele trabalho mediano, só de respostas, né, muito subjetivas, muito abrangentes, muito genéricas na situação, né? E a gente tem que entender
que a parte da oratória ela é muito importante, né? Você ter ali a habilidade de falar, olha, aqui as cartas estão me dizendo que existe essa possibilidade assim, 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 assado, que foi gerado por aquilo, aquilo outro. Você pode agora, nesse momento, se você quiser, né, fazer isso, fazer aquilo, você já pensou que pode ser tal determinada coisa, tem um tratamento para isso, tem um remédio para aquilo, tem um lugar que você vai, tem um livro que você pode ler, tem um filme que você pode assistir. Você ali já trazer possibilidades da pessoa ter entendimento maior da situação dela e principalmente como ela vai resolver aquela situação que para ela, porque geralmente quem procura a gente para um oráculo está passando por alguma dificuldade, né? Então quando a gente fala de baralho cigano, a gente está falando literalmente da vida, literalmente do universo e das infinitas possibilidades. Apesar de serem apenas 36 cartas, já com uma egrégora muito bem formada, que são coisas, né, de muitos séculos que o baralho cigano nesse formato de 36 cartas está aqui no mundo, a gente tem na nossa frente infinitas possibilidades dentro do nosso cliente, dentro do nosso consulente. E a gente poder sentir a carta, né, e ter um argumento palpável, um argumento que vai deixar o teu cliente, né, com novas possibilidades, que ele vai sentir segurança naquilo que você está falando, segurança na possibilidade da melhoria, porque todo mundo pode melhorar, desde que escolha melhorar. Para ele, essa consulta, ele vai querer pagar, ele vai querer voltar, ele vai se sentir alimentado pelo teu conhecimento. É óbvio, você para ler o baralho cigano, você não precisa estudar calhamaços de coisas, mas durante a vida vai estudando, vai se atualizando, né? Então os assuntos são relacionamentos, saúde, dinheiro, prosperidade, carreira, né? Muitas vezes contabilidade, finanças, né? Procrastinação, né? Então são assuntos diversos, política, medos, né? Programações familiares, então são assuntos infinitos e muitas vezes as pessoas vêm com aqueles assuntos mais corriqueiros, mas muitas vezes são assuntos muito específicos e a gente tem essa habilidade, porque é natural na gente, né? Buscar o conhecimento, a gente tem muito mais ferramentas para fazer dessa consulta uma consulta realmente grandiosa, valorosa, no qual você se sente a favor da vida, no qual você no papel, né, de oraculista é literalmente alguém que honra o título de oraculista, né? Então faça isso, né? Lembra que se é vida, é universo, tem que estar aberto para opiniões diferentes, religiões diferentes, olhares diferentes, entendimentos sem nenhum conceito ou preconceito, porque quem vai sentar na tua frente pode ser qualquer pessoa, de qualquer jeito, fácil, difícil, mas é uma pessoa, é um ser humano que está buscando ajuda aí para você, tá? Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, dá um like aqui, né? Compartilha, se inscreva no canal e se você quiser participar, para ter mais informações, tem aí na descrição o link do Grupo Rosa Holística lá no Telegram, você pode fazer parte, tá bom? Beijo grande e a gente vai se falando.